Alerta de mensagem de mulher para mulheres. Ouçam importante mensagem de mulher para mulheres. Queridas, repasso esse áudio que achei essencial e acalentador. O momento é delicado, e somente nós mulheres, mães, avós, irmãs, amigas, companheiras, sabemos o que passamos nas nossas jornadas diárias. E por isso precisamos nos unir. Lembre que o voto é secreto, e no dia 28 só terá você e sua consciência. Vamos juntas. Quem fala nesse áudio é Joana Pupo, professora da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná. É como mãe, filha, prima, amiga, conhecida, vizinha, cliente ou professora que vos falo. A situação é muito grave, por isso eu estou enviando esse áudio pessoal a todas as mulheres que eu encontrei em meus contatos. Como mulher, me dirijo a vocês, mulheres, para lhes pedir uma reflexão mais profunda e independente nesse momento tão sério. É também para lembrar alguns fatos da construção da nossa identidade social e de nossa subjetividade como mulheres, que estão ligados diretamente à escolha eleitoral que em breve vamos fazer e cujas consequências serão sentidas durante muitos anos no nosso país. Nosso voto será decisivo nessas eleições. Somos mais de 52% do eleitorado brasileiro hoje. De certa forma, o resultado dessa eleição refletirá também quem é e o que pensa a mulher brasileira. Nunca na história do Brasil tivemos um processo eleitoral em que candidatos representassem interesses e valores tão diferentes. Já tivemos sim algumas eleições entre projetos políticos bem distintos, entre chamada esquerda e direita. Nossa educação e formação política ou não política foi variada, certamente. Podemos ter votado em candidatos diferentes no primeiro turno. Somos diferentes entre nós, mas nos une ainda o fato de sermos mulheres, que é o que me motiva a gravar esse apelo a vocês. Circulam nas redes sociais milhares de mensagens das mais diversas naturezas, algumas informativas, outras perigosamente mentirosas. Precisamos ser criteriosas se quisermos de fato nos informar para fazermos a melhor escolha. Circula também um meme que resume de modo extremamente simples entre o que representa um e outro candidato. De um lado temos um admirador público e notório de um dos mais terríveis torturadores da ditadura no Brasil. E do outro lado temos um professor universitário. E basta um único exemplo para sabermos que o candidato Jair Bolsonaro nunca teve qualquer compromisso com a população brasileira. O deputado federal aprovou a emenda constitucional de Temer, que congela os investimentos em educação e saúde por 20 anos no país. Não 2 anos, mas 20 anos. Também já foi mais do que divulgado, inclusive por ele próprio nos últimos anos, que se trata de alguém que quer liberar o porte de armas, liberar a caça, o desmatamento da Amazônia, que quer liberar o uso indiscriminado dos agrotóxicos, que não tem qualquer compromisso com a preservação do meio ambiente e que não vacilará em vender mesmo as empresas brasileiras que são fundamentais para a independência e soberania nacional. Trata-se de um candidato sem qualquer projeto de nação verdadeiro, movido somente pelo desejo de poder e enriquecimento pessoal, como bem atesta o crescimento patrimonial de um de seus filhos, que cresceu 432% em 4 anos. Mais ainda, Jair Bolsonaro nunca escondeu seu desrespeito e desprezo pelas minorias, pelas mulheres, negros, indígenas, pessoas com qualquer deficiência. Um candidato que quer dar total direito à polícia de matar, que quer combater a violência com mais violência, ele mesmo tendo sofrido as consequências de seu incentivo à violência. Seus seguidores mais fanáticos já se sentiram à vontade para espalhar o terror pelas ruas do Brasil, como comprovam os casos de agressões e violência recentes, e culminaram com o absurdo assassinato do mestre de capoeira Moa do Catendê, na Bahia. Esse candidato é agora um demagogo, quando às vésperas da eleição tenta mudar o seu discurso, em mais uma tentativa de enganar as pessoas mais ignorantes, desdizendo tudo que sempre pregou. Mas nós sabemos, caráter a gente não mede pelo que a pessoa diz, mas pelo que a pessoa já fez. Como mulheres, mães, avós, tias, filhas, irmãs, amigas e companheiras, temos inúmeras razões não só morais e éticas
e de cunho religioso para impedirmos que o senhor Jair Bolsonaro se legitime no poder, ocupando o cargo mais alto do país. Não podemos dar uma carta em branco para fazer o que bem entender a uma pessoa que não tem sequer vergonha de vociferar em público seu ódio por aqueles que pensam diferentemente dele. A pergunta que nós mulheres nos devemos fazer, na solidão dos nossos sentimentos, no isolamento da nossa privacidade é: em que tipo de sociedade nós desejamos viver e que desejamos para as pessoas que amamos? E falando em privacidade, sabemos que as mulheres demoraram muito para conseguir um espaço mínimo de privacidade e autonomia. Foi só através de muita luta e da coragem de muitas mulheres que conquistamos o direito de voto. No Brasil, só a Constituição de 1934 é que autorizou as mulheres a votarem. Penso que só por isso cada uma de nós não deveria exercer esse direito levianamente, sem reflexão. Mas como mulheres sabemos também que durante séculos fomos ensinadas e forçadas a nos restringirmos à esfera doméstica e às tarefas do lar, impedidas ou desencorajadas a participar da vida pública ou atuarmos nas esferas de decisão. Os homens sempre decidiram por nós, fossem eles nossos pais, maridos, irmãos e até mesmo filhos. E para muitas de nós, infelizmente, os homens ainda exercem uma forte e inibidora influência em nossas decisões cotidianas e também naquelas de maior importância, como nossas escolhas políticas. Para essas mulheres, quero lembrar que o voto é secreto, que não é preciso discutir, argumentar ou pedir a autorização para se fazer um voto independente e de acordo com os nossos próprios valores. Afinal, ao longo dos séculos, as mulheres também resistiram e sobreviveram através de formas de não confrontamento, através de um silêncio estratégico, mas sem abrir mão de suas próprias convicções. Portanto, todas nós podemos e devemos votar conforme nossos desejos mais íntimos. Para encerrar, alguns argumentos práticos do porquê nós mulheres devemos votar no professor Fernando Haddad. Em primeiro lugar, porque além de ser uma boa pessoa, tem um excelente currículo. Suas realizações como prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação também têm sido amplamente divulgadas. Em segundo lugar, porque hoje o professor Fernando Haddad, que sempre foi um social-democrata, não representa mais um partido, e sim uma frente democrática contra o risco de se instalar no poder pelo voto, uma ultradireita fascista, semelhante à nazista, que defende um neoliberalismo selvagem e desumano, para quem o mercado financeiro vale mais do que as pessoas. Em terceiro lugar, e aqui me dirijo àquelas que estão pensando em votar em branco, nulo ou não votarem, peço que reconsiderem, pois a eleição acontece somente com a contagem dos votos válidos. Nesse caso, não votar no professor Haddad é dar condições ao outro candidato de vencer. Sendo 52% do eleitorado hoje, nós mulheres podemos definir essa eleição. Façamos isso com sabedoria, coragem e sentimento pelo próximo, como fomos ensinadas. Peço que não nos percamos nos valores machistas e masculinistas que não nos dizem respeito. A violência, o ódio, o preconceito, a desunião e a guerra não nos identificam. Nossa comunhão e união pode fazer toda a diferença para que tempos mais humanos, pacíficos, amorosos e produtivos advenham no Brasil. Hoje, Fernando Haddad é o único que representa essa oportunidade. Aquelas que considerarem este apelo importante, autorizo a divulgação deste áudio, entre outras mulheres. Obrigada. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Aperte no sininho para receber as notificações de notícias. Faça você também o seu canal. Em pesquisas fomos considerados o terceiro país mais ignorante do mundo com relação à nossa realidade. Mais ou menos 70% da população se informa pela mídia golpista. Poucos têm oportunidades de saber a verdade. Compartilhe notícias de canais progressistas. Urgente, Brasil precisa ser mais politizado.